Começando mais um podcast Bota na Roda. Hoje trouxemos um convidado muito especial. Estamos aqui para poder fazer esse bate-papo hoje. Rodrigo Gimenez. Fala galera, beleza? Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que hora vocês vão estar assistindo. Um dia especial no nosso podcast, hein? Sem dúvida, vai ser assim um papo especialista. Então assim, vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vai ser muito legal. O Rodrigo já foi. Rodrigo 2. Vinícius Gimenez. Salve, salve, rapaziada. Bom demais. A ideia desse podcast, como já falei anteriormente, é trazer convidados que sejam especiais. Todos nós que fazemos esse bate-papo somos cabeleireiros e trazemos os nossos convidados especiais que são nossos clientes e têm suas especialidades. E para isso, hoje nós trouxemos o Sérgio Castanho. E ele vai nos explicar qual que é a ligação dele com Campinas. É uma ligação, como se diz, visceral. Visceral. Visceral é aquilo que está ligado à víscera, né? Então não existe víscera mais clara do que a de nascença, né? Você nasce com determinadas vísceras. Exato. E as minhas vísceras são, portanto, as vísceras que eu recebi ao nascer em Campinas. Campineiro raiz. Sou campineiro de raiz. Campineiro raiz, literalmente. Visceral. Na verdade, quando me perguntam, né, se eu sou campineiro, eu costumo dar uma esnobada, né? Esnobada. Eu digo assim, mas é claro, né? Tem que ser campineiro. A única pergunta que você tem que me fazer é em que lugar de Campinas que você nasceu. Certo. Porque que eu tenho que nascer em Campinas é evidente, não é? Uma vez tinha um amigo meu, e ele era um grande poeta, um jeito fantástico, Paulo Del Greco. E a gente se reunia, né? Nessa época eu tinha meus 17 anos, etc. E esse Paulo tinha uns 25 e tal, né? Mas ele era um jeito que conhecia tudo, conhecia a literatura do mundo inteiro e tal, né? Filosofia, ele já sabia tudo com 25 anos, ele era um gênio. E um dia nós estávamos falando de filosofia e existe um grande filósofo alemão, não sei se vocês já ouviram pelo menos falar Com certeza conheço todos. Mas ele se chama Heidegger. Heidegger. Eu só conheço o Heineken. Heineken é bem filosófico. Bem filosófico, ela deixa as pessoas filosóficas. Vamos lá, desculpa. Mas então, o Heidegger é um filósofo do ser, que mais fez uma filosofia para saber o que é o ser. Bom, não vem ao caso agora. Bom, e aí esse Paulinho Del Greco, um dia eu perguntei assim para ele, escuta, Paulinho Del Greco, você acha que o Heidegger poderia ter nascido em outro lugar além da Alemanha? Ele falou, bom, poderia, evidentemente, mas o rol de lugares para um Heidegger nascer é um pouco reduzido, né? Ele dizia assim, você já imaginou o Heidegger nascido, por exemplo, no Bexiga? Não dá, né? Não dá. O maior filósofo do mundo não combina. Dá lugar para nascer. Aliás, não nasceu lá o nosso compositor aí, O Carlos Gomes. Não, o compositor do 37. Meu Deus, agora não. Lá, Vinícius, você que sabe, Vinícius, vai lá. Claro que todo mundo sabe. Poxa vida. Quem que compôs, quem que fez o... eu não posso ficar nem mais um minuto. Ai, meu Deus. Sinto muito amor. E agora, hein? Agora o senhor apertou a gente, porque... Ouro em Jaçanã. Agora pegou. Quem que é? Não sei. Eu pergunto pro senhor quem é. Júlio. Quem é? Procura no Google, joga no Google. Quem que é? Ô, Bia, quem que é? Não, mas é muito simples. A gente ouve a música e muitas vezes não sabe quem que foi o autor da música, né? Quem foi o criador. E, por exemplo, Adoniran Barbosa. Que, na verdade, embora ele tenha vivido no Bexiga, feito a maior parte das composições lá no Bexiga, ele nasceu em Jundiaí.
É. É. Mas se ele nascesse no Bexiga, estava tudo explicado, porque ele é Bexiga, né? Tudo que ele compôs e tudo é Bexiga. Entendi. Não tem dúvida. E o Heidegger Mas você não dava, imaginou não. o Heidegger, um cara, um metafísico, né? Nascer no Bexiga não daria funcionaria. É certo. igual o Da Vinci nascesse em outro lugar, não ia ser Da Vinci, né? O Leonardo, que você sabe por que ele chama Da Vinci? Porque ele nasceu Porque- na cidade. Porque uma cidade Não. é um bairro, não é uma região de Florença, que se chama Vinci. 20. Então, Leonardo da Vinci significa Ele era da Vinci, ele era de lá. era do Como lugar Joana Dark, É. da cidade Dark. Então é o seu Sérgio Castanho de Campinas, entendeu? Campinas. Então, aí na minha época de escola, o pessoal era muito sarrista, né? Falava, puta, esse cara era Leonardo da Vinci, né? Se eu conseguir dar duas, olha lá, né? 20 vai ser difícil, Isso é hein? impossível. Então, Boa. mas imaginou Leonardo da Vinci, por exemplo, nascer em Cosmópolis? Não vai rolar. Leonardo de Cosmópolis. Não ia rolar. Cara. Fica complicado. Não tenho nada a ver contra Cosmópolis, hein? Pelo amor Se de esse Deus. programa chegar aos Mas- cosmopolitanos, Não fiquem com raiva. Mas tem uma coisa que é engraçada. Existem alguns países ainda, me corrija se eu estiver errado, existem alguns países ainda da Europa Ocidental que os nomes ainda são desse tipo. Vinícius, filho de Rodrigo Cabeleireiro. Existe isso ainda? Existe ainda. Existe ainda. Pelo amor de Deus. e quase todos os sobrenomes estão ligados à origem das pessoas, né? E é muito interessante É. isso. E todos Por os... exemplo, que Smith vinha de família de ferreiro, geralmente tinha o sobrenome Exatamente. que é a palavra em É. inglês que... Os nomes de árvores, né? Tudo, oliveira, a árvore que dá azeitona, ou oliva, né? Lima. Lima, que dá... Eu já ouvi A falar Lima, isso também. né? Esses dias eu falei com uma cliente sobre isso. Ela falou que eram... não sei se é isso mesmo que eu tô falando, vou falar uma besteira, mas a gente tá falando de judeus. Ela falou que famílias judaicas, eles dão o nome dessas coisas de árvores e tal. Veja bem, foi uma sabia. opção, porque quando os judeus foram perseguidos, principalmente na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha, né, eles foram perseguidos a ponto de serem expulsos, por exemplo, da Espanha, né? Existem pessoas que acham que quando Cristóvão Colombo saiu na famosa expedição que ele veio a descobrir a América, né? Dizem que ele saiu com uma tripulação, principalmente de judeus, porque os judeus tinham sido expulsos da Espanha, teriam que sair de alguma maneira. Então, muitos até... Isso é Seguiram uma ele. suposição que não tem muito fundamento histórico, mas chegou-se a dizer isso. Ó, pessoal, o que vocês estão vendo agora aqui, ó, é o lado historiador do sul. É o lado historiador do Sérgio, né? Que você não deixou ele falar o que, assim, né? Isso que eu ia falar agora. Então manda, Aproveitar. Formação. Eu vou Então- falar as formações aqui, aí o senhor me corrige. O Se estiver errado, você me corrige. O tá? senhor, ele já falou, né, Deixa eu pra só falar uma coisa. Como eu disse que eu sou visceralmente de Campinas, eu nasci em Campinas, e mais do que isso, eu nasci na rua Costa Guiar. Costa, nó no centro. Então, o senhor é da gema. É assim que se fala, né? Da gema. E na época que eu nasci, as pessoas dificilmente iriam para um hospital, etc. Nasceu em Por casa. quê? Eu nasci em casa. Uau. O Vinícius nasceu no Orozimbo Maia, na maternidade mesmo. Maternidade. Mas eu nasci numa E casa nem foi, né? e a parteira foi lá fazer o parto da minha mãe. Nossa. Disse que foi um parto difícil, porque eu sou meio ombrudo e Não pra saía. sair, não saía. Não saía. Demorou eu falei- pra chuchu. E o Vinícius Naquela nasceu... época já tinha cirurgia, já, não. Tinha, não. E as boas parteiras, quando percebiam que elas não iam dar conta daquele parto, elas mandavam as hospital. mulheres para o hospital. Pra fazer cirurgia e tudo mais. Uau. Então. E a avó da minha mulher, a avó da minha esposa,
era parteira. Era também. parteira, rapaz. Era italiana. Sim, eu nasci em casa, é um negócio que... Não, mas era profissão, tinha profissão de parteira. Vamos lá, né? Tony, Tinha profissão. volta a falar das As formações, né? formações. Para as pessoas saberem com quem nós estamos conversando aqui, né? Bom, então, Formado em Direito. eu nasci em Campinas e a primeira coisa, o primeiro estudo que eu fiz foi o ensino primário, né? E aí, meu pai tinha uma loja na Rua 13 de Maio, esquina com Álvares Machado, chamava Casa Parra, porque o meu avô era espanhol, chamava Parra, e então ficou a loja chamada Casa Parra. E eu morava no sobrado em cima da loja, né? E estava ali na esquina de 13 de Maio com Álvares Machado. A minha escola primária estava no meio da quadra de baixo, que era na Campos Sales, onde até hoje é a loja maçônica Independência. Na Campos Sales, lá em cima. Ali na Campos Sales. Uau. Então, para eu sair de casa e ir para a escola, era uma quadra e meia. Eu estava Coisa na boa, hein? escola. Ia a pé todos os dias, desde os 5 anos. Eu comecei no Meu jardim. E a caminhadinha. Desde 5 anos já ia a pé, rapaz. Hoje em dia a gente... Hoje em dia não tem molecada... jeito. Não dá. Imagina Hoje em dia tem que levar com Imagina, segurança tem para a condição. escola. Tem que levar com segurança. Então, eu fiz o curso primário na Dona Noêmia. Aí depois nessa época, para começar os estudos secundários, né? Você tinha que fazer um exame, que era o exame de admissão ao ginásio. Você entrava no curso ginasial. Tinha um curso de admissão para o ginásio. Aí você tinha que prestar um exame de admissão ao ginásio. Aí eu prestei o exame e entrei no Ateneu Paulista. Ateneu, eu fiz No Ateneu Paulista. como é que chama aquele que você faz quando você perde o você volta a estudar, como é que chama ele? Supletivo no Ateneu. Chamava Madureza. Madureza, então, agora é passou a chamar supletivo. Eu fiz supletivo no Ateneu. Então, aí eu fiz no Ateneu o curso ginasial. O que hoje se chama ensino fundamental, antes era o curso ginasial de 4 anos. O ensino fundamental de antes incluía o primário e mais o ginasial. Certo. Agora, que estão reunidos no ensino fundamental. Ensino fundamental é uma Antes era coisa só. separado. Exatamente. Era separado o primário, que eram 4 anos, E o depois ginásio? tinha o ginásio, que eram mais 4. E depois o ensino médio, Aí vinha o ensino médio, que se chamava colegial. colegial. O colegial, na minha época, dividia-se em clássico e científico. Clássico era para quem ia principalmente para profissões, para estudos humanísticos, né? Direito, filosofia, sociologia, essas coisas. E o científico para quem ia para ciências ditas ciências duras, física, química, medicina, matemática, essas coisas. Então fazia científico. Bom, eu fiz o curso ginasial no Ateneu, depois eu passei para o curso colegial no Culto à Ciência, que era, na época, ainda era o melhor colégio do Brasil. Né? Era fora de série. A gente sempre escuta falar, né, cara, do culto à ciência, todo mundo fala, entre outros, assim, Faustão fala direto do culto à ciência. Estudou lá. Exatamente, então, ele era um colégio, na verdade, a gente, até na nossa época, a gente escutava muito falar do culto à ciência. E era Depois é que foi, disputadíssimo vaga. depois naquilo, né, foi acabando, foi né, o que todo colégio, na verdade, foi virando, né? E como todo campineiro, eu conheci o Faustão, já que o nome dele foi aventado aqui. Eu conheci o Faustão quando ele ainda era repórter de campo. De futebol. Futebol. Ele fez muito Moisés Lucarelli. E aí eu O senhor é Ponte comecei... Preta ou Guarani? O senhor eu não sei, mas eu sou Guarani. É Guarani. Eu tenho que ser Começou mal. É bugre. Começou mal. Tá embora. Por que eu tenho que ser Começou Guarani? mal. Corta o microfone dele. Não foi uma escolha minha. Acontece o seguinte, a minha avó, que era espanhola, e o meu avô, os meus avós paternos, né,
eram espanhóis. E ela, minha avó paterna, ela ia para o campo do Guarani, que era no famoso Pastinho. Pastinho, ali do lado da Barão de Itapura, né? E a minha avó paterna ia lá cuidar dos jogadores do Guarani, né? Levar comida, levava roupa. Né? Então, e aí, uns tios meus, e inclusive meu pai, chegaram a treinar no Guarani. Só por esse motivo é que a gente ficou... Só falar, não sabia nada que era bom. Ficou ligado ao Guarani. Tá, vamos esquecer Guarani. Mas olha, isso não é muito bom. Vamos voltar. Eu sempre tive muita afeição também pela Ponte Preta. Eu ia assistir os jogos. Ah, bom. Né? Eu ia assistir os jogos da Ponte Preta. Eu, inclusive, lembro da escalação. Fia, Bruninho, Stalingrado, né? Ney, Gaspar e Rodrigues. Eu me lembro das escalações da Ponte Preta, eu gostava da coisa boa, rapaz. Hoje sim, a ponte é perto da casa da Alessandra, minha namorada. E aí, toda quarta-feira é um barulho dos infernos aquilo lá, cara. Normal. É uma chatice. Chatice não, que é uma torcida apaixonada. Entendeu? O povo grita. Vamos lá, nós cortamos, entramos nesse papo de futebol. Vamos lá. Vamos voltar. Continuar. E aí eu fiz o meu curso colegial no Couto Ascense e eu fiz o científico. Mas como é que alguém que já começou a escrever, nessa época, eu fazia o jornalzinho do Grêmio do Couto Ascense. Já fazia. Eu escrevia para o jornalzinho. Fiz um primeiro artigo na minha vida, que saiu em Jornal da Cidade, né? Saiu no Rococó do cronista social Orlindo Marçal. Olha aí. Rococó, no Diário do Povo. Saiu um artigo meu sobre a minha antiga professora do curso primário, Dona Noêmia Asvar. Eu fiz um artigo sobre ela. E assim foi começando... E aí eu comecei a escrever e nunca mais parei. E recentemente, há alguns anos atrás, perguntaram para o grande teatrólogo, dramaturgo, Samuel Beckett, por que ele escrevia? Por que motivo ele escrevia? Isso foi um jornal francês, perguntou para ele. Por que o senhor escreve? Ele respondeu com três palavrinhas. Bon à ça. Significa o seguinte, eu só sou bom nisso. Bom nisso. Bon à ça. Bom Eu acho que a gente tem que seguir essa filosofia. Eu só sou bom nisso. Por que você corta cabelo? Bom nessa. Não, bon à ça. Só sei fazer isso na vida. Bon à ça. Que legal. Então, eu comecei a escrever e realmente eu não conseguia fazer nada direito que não fosse isso, que eu não fosse escrever. Mesmo fazendo o científico, você foi para esse lado depois? Foi por lado das humanidades. Porque o próprio, depois você vai falar um pouquinho de marketing, mas também ele é mais pro outro lado, né? Não lado Sim, mas acontece que eu entrei no lado das ideias, da criatividade. Para escrever peças de propaganda, essas coisas. Vamos falar um pouquinho do marketing agora? Fala aí, vai lá. Mas como foi a primeira formação? Foi direito ou foi marketing? Direito. Formou em direito primeiro. Formei-me em direito durante o curso. Desculpa cortar, são quantas formações? Não, eu fiz direito na PUC Campinas. Durante o curso de direito, a PUC abriu um curso de ciências sociais. Eu resolvi fazer simultâneo. Também. E era pago, né? Mas aí aconteceu um milagre e eu entrei no vestibular de Ciências Sociais em primeiro lugar. E aí o reitor da PUC me deu a bolsa. Aí a PUC era um lugar certo para acontecer milagre. É um lugar certo. Então, eu fiz Direito, fiz Ciências Sociais. Aí, depois disso, eu estava bem engatado com essa parte de Ciências Sociais. Aí eu resolvi fazer uma pós-graduação no nível de doutorado na USP.
Entrei lá, fiz a inscrição, aceitaram a minha inscrição, porque era mediante, não era uma prova, eram títulos, né? Currículo. Eles analisavam o seu currículo, acharam que o meu era bom para Que tinha fazer. competência para aquilo. Então, e aí eu recebi a orientação de um professor, foi meu professor, uma das figuras mais fantásticas que eu já conheci. Um antropólogo chamado Rui Coelho. Algum de vocês lê a Folha de São Paulo? Faz tempo que eu não lembro Também, de São Paulo, faz muito tempo. Na Folha Não de foi popular mesmo, mas Na Folha de São Paulo existe um articulista, um jornalista chamado Marcelo Coelho, que é sobrinho do Rui Coelho. Esse Rui Coelho, que foi meu professor e orientador, né, ele tinha sido, olha só, como antropólogo, ele tinha sido representante do Brasil na Unesco, Uau. que é o setor da ONU para a cultura e educação. Né? E como representante do Brasil na Unesco, ele fez diversas coisas muito interessantes, como, por exemplo, analisar como é que nascem as obras musicais, as grandes obras literárias, etc. E ele achava que é o seguinte, que existia uma das tendências que a origem disso tudo era o povo. Não é? Ele falava assim, bom, eu ficava imaginando o povo, centenas de pessoas, carregando uma super caneta e escrevendo uma obra. Né? Será que é possível? Né? Aí ele, como membro da Unesco, ele foi designado para compor uma comissão de antropólogos que foi à África. Em determinado país lá da África, foram conhecer a cultura de uma tribo africana que não tinha praticamente contato com a chamada civilização ocidental. Sim. E aí eles instalaram equipamentos de som, etc. Foram pé ante pé para ouvir o que na grande festa dessa tribo, o que eles cantavam. E havia uma grande expectativa para eles poderem depois examinar qual era a origem dessa canção, dessa música, quem tinha feito isso dentro da tribo, alguém ou não, etc. Aquela expectativa geral, de repente eles começam a tocar. Aleluia de Handel. Eles estavam cantando Aleluia de Aleluia, Aleluia. Aleluia de Handel, do grande compositor. E os caras achando que ia chegar lá e ia ver uma coisa... Ia chegar lá e encontrar uma coisa primitiva, um bate-tambor e tal, com um dialeto muito diferente. Não, os caras estavam cantando Aleluia. Olha, a cultura tem isso, ela é como um rio. Ele, encontrando alguma descida, ele vai se insinuando. A cultura é da mesma maneira. E ainda tem ela não tem limites. Ela vai... Ainda tem alguns aborígenes lá na Austrália, lá, que eles quase não têm contato, são isolados ainda. Acho que hoje ainda só existe. Acho que só existe únicos, né? só existe hoje uma. Se não me engano, é para aqueles lados. Eu lembro que tem alguma proximidade com a Índia também. Que tem lá os sentinelas do norte lá. Que são realmente, assim, um povo indígena que realmente não teve contato com a civilização. Estão lá isolados há muitos e muitos milhões de anos. Cara. Que assim, o que tentou chegar de gente lá, ou eles mataram, ou assim, o cara não conseguiu. É evidente que essa posição do professor Rui Coelho, ele forçou um pouquinho também a coisa para fazer gênero. Claro, mas romantizado. Mas, de uma certa maneira, existe um fundamento para essa posição dele, que é exatamente essa capilaridade da cultura. Ela vai se insinuando. A cultura se insinua. Ela vai chegando. Os conhecimentos vai ampliando. Vão se ampliando, né? E a parte de depois fez direito, ciências
sociais e foi para o marketing, publicidade. Não, aí aconteceu o seguinte, eu tinha me formado em Direito, né, tinha feito aí alguma coisa na USP, como eu estava falando, não cheguei a me doutorar, mas enfim, eu estava ainda meio disponível em termos profissionais, embora eu já trabalhasse também, fazer um parêntese aqui, antes de qualquer coisa, eu trabalhei como jornalista. Eu, inclusive, inclusive me inscrevi como jornalista profissional. Eu tive registro. E eu trabalhei no Diário do Povo, em Campinas. Povo, eu lembro. É? O Diário do Povo acabou aqui, né? Acabou. Foi comprado pelo Correio Popular. E aí o Correio acabou. Engoliu. Engoliu. Mas eu trabalhei como jornalista no Diário do Povo. Primeiro eu comecei como um colunista, eu fazia colunas universitárias, era estudante de Direito da PUC e já fazia uma coluna, uma página lá, eu e mais um companheiro chamado Joaquim Cândido de Oliveira Neto, que depois de formado e tudo, ele morava em São João da Boa Vista e tinha, até há pouco tempo, ele tinha um jornal. Eu digo tinha, embora o jornal continue com a família, porque ele morreu, Joaquim morreu. Entendi. Durante a Covid, ele morreu de Covid. Que dó. Mas, enfim, eu e o Joaquim fazíamos as colunas universitárias. E daí, a trabalhar profissionalmente no Diário do Povo, era um passo. E esse passo foi dado e eu fui trabalhar no Diário como repórter, como redator, etc. Tal, né? Principalmente como redator. E aí surgiu a ideia da publicidade. Não, ainda continuei com a parte de jornalismo. O jornal A Nação, do Simonsen. O Simonsen era dono de uma companhia aérea chamada Panair. Panair, Famosa Panair. famosa. E ele resolveu abrir também, e ele tinha também uma firma de comércio exterior e tal. Bom, e ele resolveu abrir um jornal chamado A Nação, em Campinas. E aí, não sei se já conhece ou se já ouviram falar de um jornalista chamado Zaiman de Brito Franco. Não. O Zaiman é um pontipretano. Coisa boa, gente boa Você não demais. ouviu falar? Ouvi falar, mas gente boa. Já gostei dele. De que ano é isso? Estamos falando de 1960, por aí, né? O Zaiman recebeu um convite do pessoal do Simonsen para abrir uma sucursal do jornal A Nação em Campinas. Então, ele formou uma equipe. Essa equipe tinha o próprio Zaiman, eu, o Antero Silvestre, que depois chegou a ser até presidente da CPFL, Antero, o Chaves, Antônio Carlos Guedes Chaves, um grande radialista, mas era também jornalista escrito. E, bom, éramos 6, mais ou menos, na sucursal do jornal A Nação em Campinas. Fiquei até algum tempo. Bom, mas vamos ao seu interesse. Quer saber como é que do jornalismo, eu passei para marketing, propaganda e marketing. Para propaganda e marketing, né? Bom, a Bosch, aqui em Campinas, tinha um departamento de propaganda e houve uma época em que a Bosch resolveu fazer um folheto institucional, um folheto sobre a instituição Bosch, com, enfim, primeiro, de obter boa vontade no público em geral, né, com relação ao nome Bosch, e também com o fim de criar boas expectativas para poder captar recursos humanos. As pessoas ficarem conhecendo com vontade de trabalhar lá na Bosch, né? E eles queriam fazer um folheto institucional e tentaram lá com diversos funcionários da Bosch, que estudavam também em faculdade e tal, para fazer o folheto e
eles não aprovaram nenhum dos... Nada saía. Nada saía que fosse a contento Nada que da prestasse. diretoria da Bosch. Aí, a diretoria da Bosch teve uma ideia diferente. Procuraram o reitor da PUC para que o reitor da PUC indicasse 6 pessoas que ele considerasse os melhores alunos e os melhores professores da instituição, 6 pessoas, para concorrerem a um prêmio que era de 10 mil cruzeiros na época, né, para quem ganhasse o concurso, que era para escrever esse Folheto da Bosch. esse folheto da Bosch. E o reitor da PUC, Monsenhor Dr. Emílio José Salim, Monsenhor Salim, famoso Monsenhor Salim, que é o nome do Parque Ecológico. Um parque ecológico, exatamente. O Quercia, que também foi aluno da PUC, deu o nome, ele que, quando governador, instituiu o Parque Ecológico e deu o nome. Deu o nome do Monsenhor, que foi reitor na época em que ele, Quercia, foi aluno. Aí o Monsenhor indicou 6 pessoas, entre as quais eu. Aí todos nós fizemos a redação e entregamos lá, concorrendo a esse prêmio de 10 mil reais, 10 mil cruzeiros. Devia ser um prêmio bom, porque eu já vou dizer por quê. Nessa época, um excelente salário de um gerente, o subgerente, o chefe de seção na Bosch, era de uns 4 mil reais, 4 mil cruzeiros. Pô, 10 mil, então era, Então, eram 2 salários. 2 salários. Cara top. top na empresa. Bom, eu ganhei o concurso. Aí, ó. Então é por isso que eu digo que eu entrei na publicidade por concurso. Agora entendi o concurso. Eu tinha pensado naquela hora que ele falou do concurso. Falei, cara, concurso pra isso, né? Um negócio concurso. louco. Não, é um concurso mesmo, né? Foi um concurso. Mas E aí a Bosch não só me pagou os 10 mil cruzeiros lá na época, como me fez um convite que eu achava que era irrecusável. Me fez um convite para chefiar a seção de comunicação de redação lá da Bosch. Olha aí, foi. rapaz. E aí foi. Foi o meu primeiro emprego fora do jornalismo, né? E aí eu fiquei vários anos trabalhando na propaganda da Bosch. E um parênteses aqui, ganhando 4 mil por mês. Aí. ganhando 4 mil por mês. Mas aqui falando, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, ele tinha comentado que talvez ele seja o único publicitário que foi... Que entrou entrou na publicidade, na profissão, por concurso. E é o concurso da Bosch que que ele ganhou. Boa, boa. E realmente, de repente, eu tô lá na Bosch, chefe de uma seção lá de comunicação, de redação, etc. E eu precisava conhecer um pouco melhor sobre a própria área de publicidade. Certo. O que eu fiz? Comecei a ler tudo que me caía na mão. Livro. Aí tinha um livro editado pela McCann Erickson. Não sei se já ouviram falar, famosa McCann, era a maior agência de publicidade do Brasil, filial de uma americana, né? Que editou um livro sobre propaganda. Eu li esse livro. Aí, na própria Bosch, tinha lá em algum lugar um livro em inglês chamado Marketing Handbook, Manual de Marketing. Eu li um livro inteirinho, um livro dessa grossura. Eu li o livro inteirinho, em inglês. E foi aí que... E eu fui, ao mesmo tempo em que eu lia, me aprofundava na coisa, eu também comecei a assinar revistas, publicações. Que barato. Então o senhor foi meio autodidata, assim. Foi estudando, não foi uma faculdade. Foi uma faculdade. Foi
Fez publicidade. Mas aí montou uma agência. Bom, não. Aí eu trabalhava na Bosch, não tinha... A agência era o departamento de propaganda da Bosch. Aí, num certo momento, tinha um companheiro também que tinha o mesmo grau hierárquico que eu lá na Bosch, chama-se Luiz Carlos Vieira. Esse Vieira é muito conhecido, inclusive porque o irmão dele era o presidente do Safra, Do Banco Safra. o Banco Safra até há pouco tempo. Carlos Alberto Vieira, irmão dele. Um bigodudo, que foi presidente do Banco do Estado da Guanabara na época e tal. Era um dos Delfim Boys. Delfim Boy. Delfim Neto. Delfim Neto. E aí o Vieira trabalhava lá na Bosch. Comigo ele era chefe da seção de promoção de vendas. E aí nós resolvemos, Vieira, e se a gente abrisse uma agenciazinha, né? Mas como a gente trabalhando aqui, mas a gente sai daqui, a gente tinha o horário Comercial. o horário móvel. A Bosch instituiu um horário móvel. Se você entrasse mais cedo, você saía mais cedo. Então, a gente entrava 6 horas da manhã para 4h30 da tarde. Sair fora e vai para a agência. E ia para a agência. Aí alugamos uma salinha no edifício Clark. Assim, tinha embaixo a sapataria Clark, que hoje tem um outro nome. Tá. Bem em frente à catedral. A Catedral. Bem em frente à catedral. A Clark era ali, né? A Clark era Eu lembro. A Clark era onde é a Baby Calçados, era ali. Então, É ali. e em cima tinha o edifício Clark, Tá. tá? E a gente alugou lá uma salinha e criamos a primeira agência de Campinas, assim, organizada como agência, foi a nossa. Chamava-se Meta de Propaganda e Promoção de Vendas. Meta. Meta. Bonito, hein? Meta. Um nome moderno pra época, hein? Não, Né? Quando nós começamos, o Vieira já tinha um cliente, Olha aí. né? Já chegou. Ele fazia estudos para bula de remédio e tal, do Instituto Químico de Campinas. Opa, IQC. Hã? IQC, meu tio trabalhou lá. Então, o IQC, que Hoje é Medley, né? que se transformou depois Medley. em Medley. Por quê? Porque o Negrão Negrão. era... Eu não sei, devia ser o pai, né? Eu conheci o Xande. Então, o Xande é filho do Negrão, que era genro do doutor... depois eu lembro o nome dele, que era o dono do IQC. Mas aí o genro, o Negrão, ficou com o IQC, aí depois abriu a Medley e o filho dele, o Xande, tocou a Medley para frente. Então, os milionários. Vocês já começaram com super cliente. Então começamos com o IQC. Não, já começou com um cliente top de linha. E a gente começou fazendo propaganda de alguns produtos mais populares do IQC, né? Por exemplo, um produto lá para combater a tosse, produtos mais populares, assim. Bom, e aos poucos a gente foi ampliando e tal. Aí tinha um amigo meu que tinha sido aluno também de Direito da PUC e que estava presidindo o Departamento de Água e Esgoto de Campinas, que depois virou Sanasa. Depois que virou Sanasa. Era Departamento de Água e Esgoto, depois virou Sanasa. Era o Lauro Péricles Gonçalves. Antes dele ser Esse nome é prefeito, né? Antes dele ser prefeito. Depois ele foi prefeito. Mas nessa época ele era presidente do DAE, do Departamento de Água e Esgoto, e nós pegamos a conta do Departamento de Água e Esgoto. Puta, aí deslanchou. Aí pegamos... Aí pegou só filé. E realmente nós fizemos o nome, ao mesmo tempo que a gente fez a propaganda do Departamento de Água e Esgoto,
a gente fez a propaganda do presidente do Departamento de Água e Esgoto, que seria presidente da Sanasa, que era o Lauro Péricles. Resultado, do nada o Lauro sai candidato a prefeito. Eu lembro dessa época, eu lembro. E ganha de um cara que já tinha sido deputado federal. Quem que é? Que era o Chico Amaral. Chico Amaral. Lembrei também. O Chico Amaral, ele deu foi ele que deu o terreno onde minha avó construiu a Associação dos Cabeleireiros. Ele fez a doação para os cabeleireiros. Chico Amaral. Aí o Lauro é eleito prefeito de Campinas e nós que fizemos a propaganda A campanha da dele. campanha dele. Puta. Né? E aí, nesse tempo, como o Lauro era o candidato do coração do Quercia, que era prefeito, a gente também fez alguns trabalhos para o próprio Quercia, que era prefeito nessa época. Também pela agência. Né? E fizemos um folheto que ficou famoso, inclusive, Campinas... depois eu me lembro do título do folheto, mas então foi famoso. Inclusive o Quercia participou de um congresso internacional e esse mesmo folheto a gente conseguiu um cara aí que fez a tradução do folheto para o inglês. Legal, que legal. Então foi levado para o exterior com esse folheto feito por nós. Nossa, que negócio bacana isso. Então aí. realmente a agência... E essa agência ficou 40 anos. Não. A meta de propaganda, nessa época, tinha havido uma agência que era o Vieira e eu. Aí entrou também mais um sócio, que é Osmar de Oliveira. O Osmar tinha feito a Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. E ele era formado. Ele era formado em propaganda. Não tinha ainda prática, mas vinha de uma boa formação. Ele vinha com formação e vocês com a prática. E aí aconteceu que o Lauro, eleito prefeito, me convida para ser secretário municipal. Aí eu fui nomeado secretário municipal da administração. Mas, meu Deus Mas do céu. e a agência? E aí, o Vieira foi convidado para presidir o escritório da Bosch em São Paulo. Acabou. Então, Acabou a meta. aí ficou só o Osmar. E Aí a ele- meta é do Mark Zuckerberg. A meta hoje é de... Quem é? Hoje a meta é do Facebook. O Facebook a O meta Facebook é do meta, né? exatamente. O Facebook também fechou uma meta. E aí? Bom, aí eu fiquei 4 anos na prefeitura, né? Eu primeiro fui secretário da administração, mas sem deixar a Bosch. Fazia Um meio de bem campo. bolado aí para poder ficar na prefeitura e na Bosch. Aí, por convite da Bosch, eu fui fazer um estágio na Alemanha. Tá? Eu comecei a estudar alemão, etc. E daí fui para fazer um estágio na Bosch da Alemanha. E eu era secretário municipal da administração. Aí, quando eu estava em Viracopos para tomar o avião para ir para a Alemanha, estava o Quercia, estava o Lauro lá, tá? Aí o Quercia falou, escuta, vai se preparando que nós estamos pensando num futuro glorioso. Falei, vamos aguardar. Aí o Lauro também me falou, olha, quando você voltar, você não vai ser mais secretário da administração. Você vai ter um outro cargo na... O que é? Não, depois você vai saber. Aí eu fui para a Alemanha com essa... Caraminholas. Fiquei 3 meses na Alemanha. Estágio longo, né? Fiquei 3 meses fazendo estágio na Bosch da Alemanha. Então, foi muito interessante, né? Aprendeu o idioma. Pouco. Aprendi mais ou menos, né? Fiz um curso numa cidadezinha perto de Munique.
Você conseguiu se virar 3 meses lá? É que eu comecei com um curso de um mês numa cidadezinha ao lado de Munique chamada Grafing. Em alemão eles falam Grafing bei München, quer dizer, Grafing ao lado de Munique. E foi um mês de estudos de alemão, não deu para conhecer a língua em um mês, né? Eu fiz o chamado Erste Stufe, quer dizer, o primeiro degrau, né? Sim. Do aprendizado. Mas, enfim, eu ouvia também muito. Aí depois eu fui para a matriz da Bosch lá em Stuttgart, e nas colinas de Schillerhöhe. Conheci um lugar bonito. Conheci um lugar bonito. E a sede da Bosch era uma maravilha. E, Pra Alemanha você não foi. Pra Alemanha. Não fui ainda. e aconteceu, inclusive, uma coisa muito curiosa. Durante esse mês que eu fiquei lá na Bosch, em Stuttgart, estourou aquela crise do petróleo no Oriente Médio. Eles chamavam lá em alemão Ölknall, quer dizer, a crise do petróleo. Pronto. E a Bosch, como indústria automotiva, não era automobilística, mas Fazia peças, né? Faz até hoje. Os caras. Então tinha que se posicionar diante da crise do petróleo. Aí houve uma reunião do Alto Conselho da Bosch, que só tinha os cobrões da economia da Alemanha. Tinha o presidente da Volkswagen, que participava do Conselho da Bosch. Tinha o presidente da Mercedes, que... Só esses aí. Os ultracobras que eram no Conselho da Bosch. E eu estava estagiando nesse dia com o Dr. Knellesen, nunca vou esquecer o nome dele, que era o porta-voz da Bosch. Então, o Dr. Knellesen foi convidado a participar da reunião do Conselho para tirar uma posição da Bosch face à crise do petróleo. E eu fui junto. Meu Deus do céu. Você estava lá, ficou de butuca. Né? Eu fui lá para a reunião e eu assisti a essa reunião. Foi a tiracolo. Histórica. Olha que legal, olha que Uma legal. reunião histórica, marcou a posição de uma das maiores empresas da Alemanha sobre uma crise do petróleo que atingiria diretamente o setor automobilístico, né? Sim, sem dúvida. Então foi uma coisa muito interessante. E eu também aprendi muito no contato que eu tive com essa gente toda, que era uma agência de comunicação, para a área de propaganda. Aí voltou da Alemanha, já com cargo novo. Não, com cargo novo na prefeitura. Foi eu fui convidado a ser o presidente da ENDEC. Presidente da ENDEC, e aí saiu da Bosch. A ENDEC não... Aí, aos poucos, eu acabei saindo da Bosch, porque não dava para conciliar, né? Olha isso. E a ENDEC não era o que é hoje, um órgão só de trânsito. A ENDEC era, conforme o próprio nome dela diz, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. Então, os grandes projetos para o desenvolvimento de Campinas eram feitos na ENDEC. As grandes obras eram tocadas pela ENDEC. Então, eu, como presidente da ENDEC, eu terminei a obra do Centro de Convivência. Que hoje está em obra de novo. Reforma. Fiz a Via Expressa Aquidabã. A Via Expressa Aquidabã foi feita no governo do Lauro, através da ENDEC. Entendeu? Olha só. E essa Aquidabã que nós viemos hoje. E hoje é muito necessária ali, Não, né? muito necessária. Ele é o principal porta para a saída de Campinas. Né? E, bom, eu fiquei um ano na presidência da ENDEC. Aí realmente fiz um trabalho lá que eu acho que... Aí chegou um momento que eu falei para o próprio Lauro, olha, esse cargo seria melhor para um engenheiro. Eu não sou engenheiro, mas estou tocando obras, estou fazendo projetos, não sei o que e tal. Né?
Inclusive, entre as coisas muito interessantes que eu fiz na presidência da INDEC, nós fizemos uma primeira chamada, uma licitação, para que alguém fizesse um projeto para o transporte rápido de massa de Campinas. Seria uma espécie de metrô. Ou metrô. Que até hoje não saiu, né? Até hoje não saiu. Nós mestrou em Campinas, ninguém precisava. Quer dizer, bom, depois eu fui, no ano seguinte, eu fui secretário de Cultura. Não tinha ainda Secretaria de Cultura, só como Secretaria de Cultura não tinha. Que é só o secretário. Existia, por exemplo, Secretaria Municipal de Educação, Turismo E cultura. Cultura, Secretaria Municipal de Esportes, Educação, Cultura, Esportes e Turismo. 17. Era tudo junto. Então, cultura era um pedacinho lá. Não se fazia muita coisa. Mas nessa época, começou-se a ver que a cultura como instituição pública era uma coisa importante. Foi criado o Ministério da Cultura no país, né? Foi se ampliando. Foi se ampliando. Então, eu fiquei lá na Secretaria Municipal de Cultura, eu fiz o anteprojeto da criação da Secretaria Municipal de Cultura, a Câmara... Fez o esboço. Eu fiz o esboço, a Câmara fez o projeto, foi criada a Secretaria Municipal de Cultura por lei, e eu fui nomeado primeiro secretário municipal de Cultura. De Campinas, o senhor foi o primeiro secretário de Cultura. Primeiro secretário. E aí trabalhou bastante para esse tipo de trazer as coisas, fazer A exposições. gente montou, por exemplo, na minha gestão, lá, nós montamos a Sinfônica. Que legal! O Benito Juarez. como... Benito Juarez, sabe cortar o cabelo dele? Você lembra na Conceição? Lembro. Cara, ele ia lá cortar o cabelo, porque porque a gente tinha um salão muito, muito próximo ali. E aí ele descia, e eu cortei várias vezes o cabelo dele. Então, e com essa configuração, etc., a Secretaria Sinfônica de Campinas foi criada nessa época. Olha só. Tem gente que fala, não, mas já existia aquela Sinfônica do Maestro de Túlio e tal. Mas não era ainda... Era um coreto. Agora, com as características realmente de uma grande sinfônica e tal. Foi com o Benito Juarez. Foi bem e super reconhecida, né? De lá para cá o negócio... E hoje vocês não sabem que a Orquestra Sinfônica de Campinas é tombada. Tombada pelo patrimônio? É tombada. Foi tombada ano retrasado. Então. E ela realmente foi... Bom, tudo isso, aí termina o ano de 1975, no qual eu fui secretário de Cultura. 76, eleições municipais. Eu seria o candidato do Lauro, né, com o apoio do Orestes, etc., pelo PMDB. Candidato a prefeito. Pelo MDB, a prefeito. Mas, nessa altura, o Lauro acaba rompendo com o Quercia. Brigaram. Eles se romperam, e aí quem tinha... Vamos dizer, quem era o dono do MDB, do PMDB, era o Quercia. Ele que comandava. Ele que comandava. Então... Era ele que jogava xadrez. O Lauro não tinha como pôr o candidato. Não tinha força, né? Não tinha força política. Pelo PMDB. Resultado, eu saí candidato pela Arena. Arena. Era um partido, né? Era um partido. Hã? E nessa época, tinha as famosas sublegendas. Então, cada partido tinha direito a ter 3 sublegendas. Então, o PMDB saiu com 3 candidatos, a Arena com 3 candidatos também. Que barato, era diferente, né? Era bem diferente. Saía com as sublegendas. Pelo PMDB saiu Chico Amaral, Natal Gali e Otávio Secato. Esse eu não conheço. O Secato era da loja? Da loja Secato, essa eu lembro, a loja. Deputado também.
E o Natal Gale também, deputado. Você cata numa loja de... Eu lembro dessa lembra? loja, né? Era, É. era concorrendo da Mesbla. Tinha coisas de Bom, Os presentes e tal. aí, na arena, também 3 sublegendas. Eu, o Guilherme Campos, o pai desse que da Casa Campos. da Casa Campos, que vocês agora saíram da... Da casa é onde eles estavam lá. E o Lauro Moraes, que era dono da sapataria Casa Lorde, famoso e tal, né? E foi presidente da Ponte Preta, o Lauro Moraes. Aí, ó. Então fomos 3 candidatos pela Arena e 3 pelo MDB. Resultado, o MDB tinha tudo para ganhar, por quê? Porque a Arena era o partido que nasceu do pessoal da ditadura, dos generais. E o MDB era o partido de oposição à ditadura. E nessa época, a oposição à ditadura estava crescendo. Tava crescendo. Então ninguém segurava o MDB. O MDB ganharia mesmo. Então, o Lauro quis, etc. Eu não podia dizer não para o Lauro. E acabei aceitando ser candidato pela Arena. Mas eu realmente não tinha nada a ver com a... Já sabia que... Não, não tinha nada a ver com a Arena. Eu era contra a ditadura. Entendi. Então, eu não podia ser candidato da ditadura se eu era contra. Ai, meu Deus. Agora- do céu. A gente tem pouco tempo, temos mais alguns minutos. Ah, então tá bom. E agora, disso tudo, ainda é professor de História e Filosofia. É. Como que aconteceu isso? Vamos pular um pouquinho o tempo e vamos lá, Então, vamos lá para vamos frente. Pegar um outro lado da minha... Você já viu que eu fui jornalista, fui publicitário, político, Advogado. etc. Formado em Direito. Cheguei a estagiar no escritório do... Já cortou o cabelo também? Não? Só isso aqui faltou. Mas, resultado. Eu fiz uma série de coisas, né? Mas eu esqueci de dizer uma coisa que foi muito fundamental na minha carreira também. Logo que eu terminei a Faculdade de Direito, na PUC, o Monsenhor Salim, o reitor da PUC, me convidou para ser professor da Faculdade de Direito. Ah, olha só. Mas chegou a lecionar? Cheguei a lecionar, eu dei Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional para a Faculdade de Direito. Caramba. E Entendeu? E isso daí, e aos poucos, com a vivência da PUC e tudo, eu fui penetrando em outras áreas, passei a dar aula, inclusive, que eu lia muito filosofia, tudo, embora não tivesse estudado filosofia, assim, profissionalmente, mas Esse ele é muito presente no direito. mas eu estudava muito filosofia, literatura, etc. Aí comecei a dar aula também de História da Filosofia no Brasil, dentro do curso de Filosofia. Passei a dar aula de Teoria da Cultura no Brasil, na Faculdade de Educação da PUC, na Pedagogia da PUC, etc. Comecei a dar um monte de aula em diversas... Até chegar lá do campo. Saí da Bosch. Aí não tinha mais como, né? era muita coisa, né? Pedi para para sair da Pensarem. para me desfazer. Aí fiquei me dedicando só a lecionar durante algum tempo. Aí depois acontece a política e tal. Blá, 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 blá. Mas aí eu continuei ainda, mesmo depois de terminada a política, eu ainda voltei um tempo a lecionar ainda na PUC. Poxa vida. Né? Mas quando eu terminei com a política, eu conheci um publicitário que era de São Paulo, tinha tido passagem por diversas agências lá em São Paulo e tudo, o Milton Brescia. Milton Brescia. Ele morreu há alguns anos aí, com 90 e tantos anos. Ele era 16 anos mais velho que eu. E eu fiquei conhecendo o Brescia e tal. E um dia ele me propõe se eu não quero ficar sócio dele
numa agência de propaganda. E ele tinha uma agência com o nome Milton Brescia Associados. Eu falei, top, Olha aí. top, vamos fazer. E foi. E aí fomos. Aí nós mudamos o nome da agência, passou a ser Brescia e Castanho, Propaganda Limitada. Ficou bonito o nome, ó. O melhor. E ficamos com a melhor agência de propaganda de Campinas. A maior, com as melhores contas. Uau. Olha, nós fizemos, só para dar um... Sim? Vamos lá, vamos lá. Vocês. Por exemplo, fizemos o lançamento dos biscoitos Triunfo. Caramba, que sempre foi famosíssimo. Era do seu Hermínio? Era do seu Armindo Dias. Armindo Dias. Armindo Dias. Né, que depois, quando vendeu... Que é o dono do The Royal, não é? The Royal. The Royal. Quando ele vendeu a Companhia Campineira de Alimentos, muito mais tarde, aí ele abriu o The Royal Palm Plaza, abriu a concessionária da Tempo, Sim, a tempo. várias concessionárias de veículos. Naquela época, ele vendeu Ficou milionário. Ele quase começou... quase $1 bilhão. Meu Deus do céu. Era uma parte dele, uma parte do irmão dele, e um pouquinho dos sócios minoritários. E foi. Então ele ficou com muito dinheiro. Bom, ele abriu inclusive uma firma chamada, um grupo, né, chamado Arcel. Céu. Ar de Armindo e Cel de Célia, a mulher dele. Grupo Arcel. Essa série é engraçado. O Armindo Dias ficou rico daquele jeito, mas ele só tinha curso primário. Meu Deus. Só tinha curso primário. Ou começou Pai, o pirulito como é que é? Não foi, não. Começou a vender produtos da Lacta. Da Lacta. Que era Eu só achei que era Ademar antes. de Barro. Ademar de Barros. Nossa. E, bom, mas ele era um gênio comercial, além de uma pessoa fantástica, um convívio gostoso, muito bacana e tal. Fui amigo dele, além de ser agência dele e tudo, eu fiquei amigo, eu gostava dele. Tanto que quando ele fez 50 anos, eu fui dos poucos, eu e minha mulher, fomos dos poucos a serem convidados para a maior festa que eu vi na minha vida dos 50 anos do China. Verdade. Nossa, Festa sensacional. Festão. aquele buffet Torres de São Paulo. São Paulo, sei. Famosíssimo. Você Melhor entrava- buffet do Você Brasil. entrava lá, tinha caviar do Mar Negro com blinitz, aquela massinha que faz Eita, coisa boa. Então o senhor tava lá, o senhor já participou de algumas coisas boas, hein? Mas bom, então eu fui, a nossa agência teve a conta da Companhia de Alimentos, que a gente fez o lançamento do Biscoito Triunfo, a ponto de, depois de um ano do lançamento, ele estava em primeiro lugar no ranking de biscoitos no Brasil, na frente do São Luís, que era da Nestlé, Sim. na frente de uma série de grandes nomes de biscoitos, etc. O Triunfo já estava na frente de todos. Que era bom, hein? Bom, pelo menos a versão era boa. Bom, tínhamos a conta da Lix da Cunha. Puxa vida, só. Eram 8 empresas. Nossa senhora. Construtora. Que ela era gigante, hein? Lix, Concrelix. tinha a Lix Empreendimentos, lançava os prédios. Imobiliário, sei. Tinha a CBI ali. Meu Deus do céu. Também pegaram essa conta. Pegamos essa conta. Ah, então vocês realmente... Pegamos a conta da Habitacional APE. Esse eu não lembro. A Habitacional era uma caderneta de poupança. Poupança. A maior caderneta de poupança de Campinas. Até o ponto em que a Habitacional APE foi comprada pelo Banco Econômico. E aí, resultado, nós ficamos como a Com a agência conta do banco Econômico no- na parte de poupança. Não no Banco Econômico. do Banco Econômico. Olha, Meu Deus, era coisa grande, era coisa grande. ficamos... Era só... Era só fazer... Né? Brincadeira, hein? Sérgio, Oi. pode continuar, desculpa. Não, mas esse assunto me deixa... Mas é gostoso de ouvir, só que
Assim, infelizmente, nosso tempo, ele acabou. Mas, assim, gostaria, se a gente tiver uma segunda temporada, a gente convidar novamente pra gente... A partir daí pra frente, porque é muita história, né? 80 anos de assim, histórias que é o quê? Não, e ó, eu corto o cabelo dele e assim, eu ouço histórias e mais histórias, as viagens e é algo que, assim, contagia. É uma coisa bacana de você ouvir e, assim, não é 5% do que ele Não chegamos na parte boa, mas vamos chegar na próxima. A gente chega na parte da história ainda. Não entramos na história, na filosofia, Não, mas a gente... Mas vamos fazer isso na próxima rodada. Então. política, nas ideias políticas. Precisamos fazer isso, porque, putz, é muito bom, é muito conhecimento, é muito tempo para... O nosso tempo é curto, infelizmente, e é muito tempo de história. É uma hora. Já terminou? Já deu. Já terminou. Estamos ainda gravando ou não? Tá gravando ainda. Estamos gravando. Deixa eu fechar. A gente vai fechar, ó. Agradeço o Rodrigo, o Vinícius, agradeço imensamente Sérgio Castanho por ter aceito esse convite. Coisas que muita gente não conhece, que não sabe, nunca ouviu. Não, é bom né? demais, né, E cara? as pessoas que viveram essa época e que muita gente que não conhece da história nem de Campinas, né? Eu acho que isso é muito bacana. Então, para mim, acho que para eles também foi muito gratificante essa sua vinda aqui. E eu espero depois que a gente possa realmente fazer uma continuação disso aqui, porque é muito bacana. É muito bom. Sem História dúvida, é bom. a gente escutar histórias assim, né, de pessoas que têm muito mais experiência que a gente. Muito Que mais viveram- experiência. Não, e que viveram uma época totalmente diferente dessa de agora, né? Então, para nós escutar, e aí começa a escutar ele falar das pessoas e falar dos lugares, a gente começa a viajar no tempo, assim. Né? Eu tô com 48 anos, então assim, eu lembro de muito do que ele tá falando. Então é muito interessante. A gente tem que fazer de novo, tem que fazer outra para o professor poder, a partir desse... A minha filha caçula tem 49. Que coisa, rapaz. Que coisa, olha, mas muito obrigado, de verdade, viu? A gente fica muito O agradecido. Vinícius é o mais novo da turma, Ele tá aqui escutando. Ele ficou escutando e nem sabe o que é. mas ele quer quando a gente voltar na parte de história, que ele gosta. É o que ele gosta. E ele curte. Mas a gente chega lá. O silêncio foi muito comunicativo. Parabéns, boa. Muito obrigado. Muito Valeu, obrigado, viu? obrigado. Ó, curte, compartilha e se inscreve Se inscreve no canal. no canal. E comenta. Ativa Ativa o sininho. o sininho. E quando tiverem que cortar cabelo, Mona Lisa. Mona Lisa, com Com certeza. Tony. Com Tony. Valeu, gente. Até mais. Valeu.